Você tá dormindo tranquilamente, de boa na sua cama e acorda com um barulho vindo de dentro da sua casa. Aí você desperta a pessoa que tá dormindo com você, ela olha pra você e diz assim: "Tudo bem, querida. É só o cara que entra aqui toda noite pra tentar te matar." Ficaram curiosos pra saber que história é essa? Fica comigo até o final. Eu sou o Bruno Sá e esse aqui é o Galáxia Punch. Saudações, habitantes do planeta Terra. 2021 tá terminando e quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que eu gosto muito de filmes. Como a ideia desse canal é trazer pra vocês um pouquinho do meu universo, eu pensei em fazer então uma lista dos filmes que mais me decepcionaram e dos filmes que mais me surpreenderam em 2021. A ideia inicial era trazer 5 filmes em cada lista, mas as notas que eu acabei atribuindo trouxeram alguns empates. Por isso vão ser 6 filmes em cada lista, e na lista de filmes que mais me surpreenderam, eu vou trazer um bônus, que foi um filme que me surpreendeu positivamente, mas que não teve nota suficiente para entrar no top 6. E eu gostaria também de ressaltar que os filmes que entraram para essas listas são filmes que eu assisti pela primeira vez em 2021, e não necessariamente filmes que foram lançados em 2021. Então pode ser que aí no meio do caminho vocês vejam filmes um pouquinho mais antigos. E antes de eu começar a falar dos filmes pra vocês, eu gostaria de ressaltar que eu não sou crítico de cinema, não sou ator, não tenho nenhum envolvimento profissional com essa área, tá, gente? Tudo que eu vou trazer aqui pra vocês é baseado na minha experiência como telespectador e como apreciador dessa arte. Sendo assim, eu elaborei 5 tópicos que eu levo em consideração e que eu acho muito importantes quando eu vou ter essa experiência, quando eu vou assistir um filme. O primeiro tópico são os enredos e os diálogos, ou seja, se a narrativa está bem construída, se os diálogos apresentados durante o filme são pertinentes à história ou são cenas soltas e desnecessárias. As atuações e os personagens, né? Então as atuações voltadas para os atores em si, os personagens, quando são filmes, por exemplo, de animação, onde você não tem como avaliar muito a atuação, mas você tem como descobrir ali se o personagem é relevante, é irrelevante, é engraçado, é cativante, e se você consegue se conectar com o filme por meio daquele personagem. O terceiro é a experiência visual e sonora, onde eu considero a fotografia do filme, o figurino, algumas vezes a película que foi usada, que muda um pouquinho a cor e a ambientação do filme, a trilha sonora. O quarto, eu considerei sustos e emoções, os sustos, claro, para os filmes de terror, e as emoções onde eu levo em consideração os filmes que me despertaram algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção ali na hora, como me fizeram dar risada, me fizeram ficar arrepiado, me deram vontade de chorar, ou me fizeram ficar pensando sobre o assunto que o filme traz. E por último, eu considerei o final, ou os plot twists que vêm no final desse filme. Por exemplo, tem filmes que são bem fechadinhos ali no final, mas tem filmes que são abertos. Quando o filme é aberto, ele me traz elementos para que eu possa refletir sobre o que aconteceu e criar minha própria conclusão, ou ele simplesmente acabou por acabar e é aquilo mesmo. Então eu levei em consideração tudo isso e baseado nesses tópicos eu dei algumas notas de 0 a 10 e essa foi a lista que eu trouxe. E o sexto lugar para estrear essa lista de decepções de 2021 vai para Os Mutantes. Por que pra mim foi uma decepção, gente? Eu sou muito fã do universo dos universos de super-heróis como um todo, né? E praticamente eu cresci assistindo X-Men e os filmes do X-Men sempre me atraíram muito. E quando eu soube que haveria uma tentativa de reboot do universo ali por meio dos Novos Mutantes, eu fiquei bastante empolgado, né? E eu li que eles estavam tentando trazer um tom mais sombrio, mais beirando ali o suspense e o terror, e o que me deixou mais empolgado ainda porque eu sou muito fã também de filmes de terror. Mas não foi, não deu, gente. Basicamente, o filme conta a história ali de um grupo de adolescentes que começam a se descobrir com superpoderes, né, como o restante da franquia, e então eles vão para uma instituição que promete ajudá-los a descobrir e desenvolver os seus potenciais. E aí eles começam a perceber que a coisa não é bem assim. Bastante clichê, não tem nada de surpreendente na trama. Os plot twists são bem previsíveis, apesar do elenco trazer ali alguns atores e atrizes que eu gosto muito, também não teve atuações muito convincentes, e os que ficaram convincentes acabaram se tornando personagens muito chatos e monótonos. A experiência não foi muito legal, não lembro assim de nada que você olha e fala, uau, isso foi muito bom nesse filme. E o final... foi o final. O quinto lugar dessa lista de decepções
Também foi uma tentativa de reboot que me deixou muito empolgado quando eu fiquei sabendo que ela iria acontecer, que é o filme Espiral, O Legado de Jogos Mortais. Eu sempre gostei muito de filme de terror, também quem me acompanha sabe disso, e os Jogos Mortais pra mim foi uma série de filmes, né? Basicamente, o primeiro, o segundo e o terceiro foram melhores, mas o universo como um todo é um universo que me atrai bastante, porque foi um filme que meio que revolucionou o cinema e fez os filmes de terror meio que voltarem de novo pras telonas e todo mundo ficar afim de ver. Eu lembro que a notícia que eu li foi algo tipo o Chris Rock, né? Que é o ator que a série Todo Mundo Odeia o que ele se baseia, teve uma ideia brilhante pra reviver os Jogos Mortais. Eu falei, nossa, que legal, o Chris Rock é super inteligente, né? Então vai ser bacana. Mas, gente, foi... Sabe aquele meme? Copia, mas não faz igual? Foi exatamente isso. Pra mim, o filme ficou com um enredo super igual a premissa dos primeiros filmes, não teve nada de surpreendente, é aquela coisa, o policial tá investigando ali alguns crimes que aparentemente são cometidos por um assassino em série, e quando ele percebe, ele tá envolvido também na trama ali do assassino, e tentando investigar e descobrir quem que é o assassino e tudo mais, enquanto ele tenta salvar a própria vida. As atuações, pra mim, foram uma das piores atuações de filme de terror que eu já vi na vida, nem tanto pelos outros atores, mas o Chris Rock, gente, ele é um ótimo comediante, mas por favor, Chris Rock, não faça mais filmes de terror ou filmes onde você tenha que ser dramático. Sem brincadeira, gente, ele fica o filme inteiro com a mesma cara. Isso. Então, assim, ele não muda de emoção, não muda de expressão. E os outros personagens meio que tentam ali trazer um pouco de vida para as atuações, mas você vê que assim são personagens rasos, que você não consegue se importar com os personagens, então isso não te traz nenhum tipo de sentimento quando eles estão em perigo, por exemplo. A experiência visual é até bacana, a fotografia do filme é muito boa, as armadilhas são bem elaboradas, as cenas de terror são muito bem bacanas, assim, para quem gosta, né, dessa série, mas eu achei muito. O final é super previsível, não trouxe nada de novo em relação à franquia e não teve nada de genialidade como eles estavam trazendo nas primeiras notícias. E o quarto lugar da lista de decepções vai para Chamados do Além, ou The Wilding. E eu tava até empolgado quando eu vi o trailer, quando eu li um pouquinho da sinopse. A Netflix tem melhorado um pouquinho nas produções de terror que ela tá trazendo, mas não foi, gente. O enredo é bastante confuso, tanto que quando eu comecei a assistir o filme, eu comentei, nossa, esse filme tá parecendo uma série, porque ele trouxe vários núcleos com muitos personagens diferentes, os cortes eram muito secos, e você não tava conseguindo, assim, engajar no filme, sabe? E depois eu acabei descobrindo que sim, esse filme ele tinha sido inicialmente produzido como piloto de uma série que não foi pra frente, então os produtores e os diretores decidiram juntar o material que estava pronto e transformar em um filme. Também não foi pra frente. Basicamente, é a história de uma família que se muda para uma cidade, típico clichê americano, para poder fugir de alguns problemas do passado, especialmente em relação à filha. Mas algumas coisas estão acontecendo nessa cidade e a filha se vê de novo envolvida nos problemas que fizeram eles mudar de cidade. E aí começa toda uma investigação, um mistério. É até legal, assim, você pensa, poxa, o que será que tá acontecendo? Você fica curioso, mas a forma como o filme foi montado é tão estranha que você parece que não consegue entrar muito no universo ali. Tem uma ou duas cenas que você fala, uau, isso é legal, foi bacana, mas só, né? Atuações são bem razoáveis, e o final, bom... Acho que foi um dos únicos filmes que eu dei 0 de final, gente, porque assim acaba de uma forma que você pensa, sério que eu gastei meu tempo vendo esse filme? Então, por isso que ele tá nessa lista. E abrindo o top 3 dessa lista de decepções de 2021, A Forca 2. Eu assisti A Forca 1 e A Forca 2 numa tacada só porque eu não tinha visto ainda. Pra quem não se lembra, A Forca foi o filme que deu origem pra aquela brincadeira que teve há alguns anos do Charlie Charlie, Você Está Aí, que muitas pessoas falaram ter visto fantasmas, a caneta se mexeu, deu um rebuliço, teve até uma escola que teve que suspender as aulas porque pessoas passaram mal fazendo essa brincadeira. E é isso, A Forca é isso. O 1, até que ok, assim, tem típico clichêzão, tem bastante cena daqueles jumpscare que você fala, ó, né, dá aquele susto, mas o 2, gente, enredo, super clichê, menina muda de escola, se envolve ali numa situação que faz ela
achar que está sendo perseguida por um espírito, mas ninguém sabe se é de verdade ou se ela está alucinando. E pra mim o que é de pior mesmo nesse filme é a parte de atuação e personagens. Eu sei que em muitos filmes eles pegam atores mais velhos para fazerem personagens mais novos, por exemplo, atores de 25, 24 anos fazendo personagens no ensino médio. Mas, gente, tem um personagem nesse filme que fica muito, muito, muito gritante. A diferença de idade dele em relação aos outros personagens. E aí eu fiquei até desconfortável vendo, por exemplo, uma cena de romance entre ele e a personagem principal, porque pra mim era uma cena assim, sabe, uma criança com um adulto e aquilo me deixou extremamente desconfortável. Experiência visual e sonora, tirando os jump scares, né, que é aquele susto que faz você pular da cadeira, também não tem nada de excepcional, não tem nenhum efeito maravilhoso. E o final eu não gosto porque sabe quando eles tentam fazer o segundo filme, mas eles tiram o segundo filme do contexto do primeiro. Então, assim, é uma continuação, mas eles dão uma outra abordagem pro que tá acontecendo ali, sabe? E o número 2 da lista de decepções ficou com Mortal Kombat. Ai, gente, olha, sem brincadeira, eu acho que eu tô desde os 10 anos de idade esperando por esse filme, porque assim, já teve algumas produções relacionadas ao universo do Mortal Kombat, mas eu não gostei muito. Eu acho que quando eu vi o primeiro eu até gostei porque eu era adolescente, eu tava vendo ali em live action personagens que eu sempre gostei do videogame, mas depois que eu fui crescendo e entendendo um pouquinho mais sobre filmes, eu fiquei com muita expectativa deles criarem um reboot pro Mortal Kombat, porque eu acho que seria assim sensacional. Veio, né, mas não veio do jeito que eu queria, do jeito que eu esperava. Basicamente, tem ali um mistério envolvendo, né, uma marca que aparece em algumas pessoas e eles acabam se vendo envolvidos em uma trama ali interdimensional, intergaláctica, acho que é mais dimensões. E por isso eles são escolhidos para treinar e lutar num combate onde pessoas de várias dimensões terão ali representantes. É a premissa do videogame, mas os personagens não cativaram, a história em si ficou cheio de pontas. Pra mim, o foco do filme não foi atingido. Teve algumas cenas que você fala, nossa, né? Tem a cena do Sub-Zero lutando contra o Scorpion, que os efeitos visuais daquela cena são maravilhosos. Mas, assim, eu não consegui me envolver com os personagens, não consegui me envolver com a história. O final deixou muito a desejar. Vários personagens que poderiam ter sido melhor explorados não foram. E pra mim foi uma grande decepção. E não sei se ele merecia estar bem no segundo lugar, mas de acordo com as notas que eu dei foi onde ele parou. E o primeiríssimo lugar das decepções de 2021 vai para... Soem os tambores... Brinquedos do terror. Gente, eu cresci vendo filmes trash. Eu sempre gostei muito de filmes de terror. E eu gosto muito de filmes de terror trashzeira, assim, né? Mas, se for pra fazer um filme trash, faça um filme trash. Não tenta trazer seriedade pra um filme que não é sério. Sabe quando o filme é muito trash, mas as pessoas, o diretor, os atores estão tentando te convencer de que aquele filme é sério. Clichêzão de novo, família americana muda pra uma casa no meio do nada, que eu não sei que tanto eles gostam de morar no meio do nada. Dentro dessa casa, as crianças encontram um baú cheio de brinquedos antigos e começam a descobrir que talvez esses brinquedos não sejam tão legais assim. Os efeitos visuais dos brinquedos são a coisa mais estranha e mais artificiais que eu já vi na vida. Não tem nenhuma cena de susto. Pra não falar que o filme é 100% ruim, tem uma cena que me deixou meio... Mas é porque eu tenho medo do negócio que acontece ali naquela cena. Mas de resto, gente, história é ruim, efeitos muito ruins, atuação ruim e o final é péssimo. É muito, muito, muito ruim, de verdade. E assim... Nem recomendo vocês assistirem pra ver o quanto é ruim, porque realmente vão ser horas que você não vai conseguir recuperar depois. E agora vamos falar de coisa boa?
Não, eu não vou vender nada pra vocês, fiquem tranquilos. Vamos começar então a nossa lista dos filmes que mais me surpreenderam. São filmes assim que me trouxeram uma experiência muito bacana em 2021 e fica aí de sugestão caso vocês ainda não tenham visto e caso já tenham visto, pra vocês relembrarem comigo e verem se vocês concordam ou discordam daquilo que eu tô falando. Em sexto lugar, ficou o filme Sand Mode. Ele é um filme de terror, mas ele é um terror um pouco mais psicológico e por isso ele é um pouquinho mais lento. Então quem assiste filme de terror esperando aqueles sustos e mais ação, mais movimento, né? Talvez não goste muito do estilo de Sand Mode, que pra mim é o estilo de terror que eu mais gosto. Basicamente é a história da Maud, que é uma enfermeira, e ela vai então cuidar de uma moça com uma doença terminal. E essa moça, ela é ex-artista, eu não me lembro se ela era cantora ou se ela era atriz, mas ela tem um estilo de vida um pouco mais libertário, um pouco mais boêmio. E a Maud, ela é extremamente religiosa. E aí esse encontro das duas acaba despertando na Maud alguns conflitos internos, né? E aí tem todo o desenvolvimento do que vai acontecendo com essas duas até chegar no ápice do final do filme. Assim, a última cena do filme, eu acho que é uma das cenas mais chocantes e uma das cenas mais legais que eu já vi num filme de terror psicológico na minha vida. A atuação do núcleo principal ali é muito boa, realmente convincente. A trama foi construída de uma forma que você fica realmente curioso para saber o que está acontecendo, por que chegou ali e o que vai acontecer depois daquilo. Tem algumas cenas que você fica uau, né? A experiência visual e sonora realmente são muito, muito boas. Então é um filme que ficou aqui no meu top 6, mas como teve muito empate, esses filmes aqui, eles meio que vão se intercalar no meu gosto, tá, gente? Espero que vocês assistam e gostem desse, porque realmente vale muito a pena. E o número 5 da lista dos filmes que mais me surpreenderam em 2021 vai para A Casa Sombria. Mais uma vez é um filme de terror um pouco mais lento, né? Não tem toda aquela movimentação de um filme de terror um pouco mais comercial, digamos assim. Mas é um filme fantástico para quem gosta desse tipo de experiência. Basicamente, é a história de uma moça, de uma professora, e o marido dela se suicidou. E aí ela volta pra casa, no meio do luto, depois do enterro, toda aquela situação chata, e ela começa a sentir uma presença dentro da casa dela. E aí ela começa a tentar investigar, porque até então ela acha que ela tá vendo coisas, que aquilo é coisa da cabeça dela, mas aí conforme as coisas vão ficando um pouquinho mais sérias, ela começa a descobrir segredos do marido dela que ela nem desconfiava que existiam, e aí o filme é a gente com ela ali tentando descobrir, meu Deus, o que aconteceu? Por que tá acontecendo isso? Será que é o marido dela que tá voltando? Será que é um fantasma? Será que é um demônio? O que tá acontecendo ali? E você fica o filme inteiro super tenso, tentando descobrir o que tá acontecendo e por que aquilo tá sendo feito daquela forma. Pra mim, a atuação da Rebecca Hall tá fenomenal. Eu sempre gostei muito dela como atriz, mas ela nesse filme me surpreendeu ainda mais. As cenas de suspense, de terror são muito bem construídas. Quando é necessário o efeito especial, você realmente tem ali uma sensação de imersão dentro daquele universo. E o final tem um plot twist, assim, bastante surpreendente. Nada, assim, fenomenal, mas leva para um caminho que você fala, uau, era isso. Então o nosso quarto lugar vai ficar para Luca. Isso aí, gente. Luca é um filme, né, uma animação muito fofa da Disney, que se passa ali no interior da Itália e conta a história do Luca e do Alberto, que são dois monstros marinhos que se conhecem e decidem se aventurar na cidade dos humanos, né? E isso traz cenas assim hilárias, muito engraçadas, muito cativantes e muitas situações que falam sobre a persistência, sobre a amizade, sobre o preconceito. Então, além de uma animação extremamente divertida, traz muitas mensagens e muitas lições muito bacanas, além de fazer uma baita de uma brincadeira muito legal com o meu nome. Silêncio, Bruno! Recomendo muito, se vocês ainda não viram, assistir com a família inteira, porque é um filme que vai render muita risada, muita emoção e muito divertimento. E estreando o top 3 dos filmes que mais me surpreenderam em 2021, O Som do Metal é um drama musical que conta a história de um baterista de rock.
de heavy metal, na verdade, que percebe um belo dia que ele está ficando surdo. E aí o filme conta toda a trajetória dele na autoaceitação e no descobrimento desse novo mundo, que é o mundo da surdez, da comunicação por meio do visual, dos gestos. Além de ser um filme muito, muito, muito tenso, porque o diretor consegue colocar de uma forma que você realmente se vê ali na situação do personagem, de um belo dia acordar e perceber que você não está mais escutando as coisas. Fala também das relações, de como uma situação que poderia ser uma má notícia pode trazer as suas belezas. E é um filme extremamente bonito porque conta de uma forma muito sensível como é o universo do surdo, como é enxergar e ouvir o mundo de uma nova forma, ser introduzido ali num universo novo, de novas descobertas e finalmente da aceitação. Que é um filme que fala sobre a surdez, mas que pode ser também lido como qualquer outra situação difícil que você passa na vida, que tem esses momentos, né, de negação e depois de adaptação e finalmente da aceitação. Então, assim, é um filme que me fez rir, me fez chorar, me deixou tenso e no final me deixou maravilhado, principalmente pela atuação do ator principal, que fez um trabalho excepcional, e da companheira dele, que é vivido pela Olivia Cooke. E se você gosta de filmes com um pouco mais de ação, de agitação, movimento, você vai gostar do segundo lugar, que é o filme A Caçada. 12 pessoas desconhecidas acordam do nada em um lugar, em um campo meio aberto, sem saber o que aconteceu. Eles tiveram ali um apagão, né? Provavelmente foram desmaiados por alguém. E eles percebem que, na verdade, eles estão sendo caçados como animais. Ah, Bruno, mas é um filme clichê, já teve filme desse jeito e tal. Só que o filme foi conduzido, né, o roteiro, a direção, de uma forma tão bacana, tão diferente desses possíveis clichês que vocês acham que já viram, que você não pode ver esse filme simplesmente pelo filme, você tem que tentar entender o contexto dele e a mensagem que ele está tentando trazer. Para vocês terem uma ideia, ele foi um filme super polêmico nos Estados Unidos, que teve lançamento adiado, discussões e repercussões entre grupos diferentes dentro do país. Ele traz muitas referências políticas e culturais, né, que talvez valha a pena depois você assistir um filme que traga um vídeo, né, que traga um pouco mais de detalhes, né, de crítica sobre esse filme, mas mesmo que você não entenda muito essa questão política que o filme traz, é um filme extremamente empolgante, que você fica o tempo inteiro tentando entender o que está acontecendo. Ele tem uns plot twists muito sensacionais, que você tem certeza que vai acontecer uma coisa e de repente acontece outra, e traz uns personagens super inusitados. Vale muito a pena, gente, vale muito a pena mesmo assistir, e tenho certeza que vai deixar vocês com essa mesma sensação de tensão que eu trouxe. E o final é surpreendente, a atriz que traz a personagem principal é maravilhosa de atuação, apesar dela parecer um pouco antipática, você consegue muito se conectar com ela e você consegue entender as razões dela ser daquele jeito durante o decorrer do filme. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vale muito a pena assistir esse filme também. E antes de eu anunciar o primeiro lugar, o vencedor, né, das minhas grandes surpresas de 2021, eu queria trazer um bônus para vocês, que foi o filme que eu anunciei, na verdade, na abertura deste vídeo, que basicamente conta a história de uma mulher que ela acorda no meio da noite ali com um barulho dentro da casa dela, e quando ela acorda o marido dela diz o seguinte: não, eu sei, querida, é o homem que entra em casa toda noite para tentar matar a gente. E aí você fica, como assim? Né? O marido trata com uma naturalidade, e aí ela começa realmente a perceber que todas as noites um homem entra dentro da casa dela para tentar matar ela. E você fica tentando descobrir o que está acontecendo, e aí vai tendo várias revelações e alguns plot twists e tal, e assim, não é um filme maravilhoso no sentido de enredo, de plot twist, de final que você fala, uau, é isso, mas é um filme que da primeira cena me deixou extremamente curioso. E assim, ele só não ficou na lista dos tops pra mim porque ele tem algumas questões, por exemplo, de direção, de edição, de roteiro, e até mesmo algumas coisas
dos diálogos dentro do filme e que deixaram ele meio com cara de filme B, sabe? Mas que é um filme que tem tudo pra ser um filme maravilhoso, sensacional e que traz uma mensagem também muito bacana. E o nome desse filme é Lucky. Foi realmente um filme bastante surpreendente pra mim em questão de história. As atuações também não deixam a desejar, são muito boas. Mas como eu disse, ele tem algumas coisinhas que se fossem melhoradas durante o processo de montagem do filme, de edição e de pós-produção, ele seria um filme excelente, fenomenal e talvez tirar um pouquinho dos clichês que eles trouxeram, né? Mas vale muito a pena, se vocês puderem, assistam também esse filme. E finalmente, no primeiro lugar, também um drama, que pra mim não só um dos melhores filmes de 2021, mas um dos melhores filmes já feitos, está Meu Pai. Gente, esse filme, eu não sei nem como começar a descrever. Bom, vou começar pela história. O filme conta a história de um homem já velho, já com certa idade, e ele começa a apresentar alguns indícios de que ele já não está bem mentalmente. E aí a filha dele vem então tentar cuidar dele, tomando conta de algumas coisas para ele na casa, mas chega um certo ponto que ele começa a meio que não reconhecer a filha, ele acha que as coisas dele estão sendo mudadas de lugar, e ele acha que as pessoas estão tentando, na verdade, tirar algumas coisas dele porque ele tá prestes a morrer, mas ele fala que ele não vai morrer. E aí você fica tentando ali entender realmente aquilo tá acontecendo, ele tá doente, faz parte da cabeça dele. E eu sei que, assim, o Anthony Hopkins, ele tá tão fenomenal, tão incrível nesse papel, que você entra dentro da mente do personagem de uma forma que você começa a duvidar junto com ele se aquilo realmente é aquilo ou não, se tá acontecendo ou não tá, se estão tentando enganar ele. E é aquele filme que, assim, que ele é muito dramático, porque ele traz essa questão do envelhecimento, da perda de memória, da desconfiança, da rabugentice. E ao mesmo tempo ele trabalha ali a questão das relações sociais, a relação com o idoso, pai e filho, e aí é o que traz essa parte mais dramática do filme. E ele traz esse suspense de você tentar entender o que está acontecendo, e quase vira ali um terror psicológico, porque você começa a falar, meu Deus, isso acontece, sabe? As pessoas, quando envelhecem, podem passar por isso, ou até você que já teve, né, casos na família ou de amigos, pode se identificar muito com algumas situações. Ele é um filme baseado em uma peça de teatro, então o roteiro é muito, muito bem amarrado, certinho. Você vai vendo a evolução da história, você vai se identificando com o personagem, você vai vendo o desenvolvimento do personagem, a crescente ali do drama, do suspense, e você se preocupa, você tem raiva de algumas situações, e o final desse filme é sensacional. Pra mim, pela essa experiência que eu tive de realmente ali entrar dentro do filme, entrar dentro da história, viver essa emoção junto com o personagem, foi o que deixou esse filme no primeiro lugar. E eu recomendo muito que vocês assistam, porque mesmo que você não goste de drama, tenta assistir com carinho, dá uma chance pra esse filme, porque eu tenho certeza que vocês vão se emocionar bastante e imergir nessa experiência como eu consegui também. E é isso, gente. Em 2021 eu assisti um total de 87 filmes inéditos, e eu vou deixar a lista de todos esses filmes com as notas que eu dei pra vocês aqui na descrição do vídeo. Vai ter um link, vocês podem acessar. Caso um dia vocês queiram assistir um filme diferente, um filme novo, ou rever algum filme, acessem a lista, vocês têm ali algumas ideias bem legais e as notas que eu dei pra cada um desses critérios que eu elenquei aqui no vídeo. Deixem aqui nos comentários os filmes que você já viu ou os filmes que você gostaria de ver. Se você já viu, o que você achou? Você concorda comigo? Você colocaria outro filme nos primeiros de decepção ou nos primeiros de surpresa? Obrigado por acompanhar o canal até este momento. Espero que vocês tenham um feliz 2022, com muita saúde, muita paz e muito sucesso. Muito obrigado e até a próxima.